Depois, Stephen King. Apenas os mortos não têm segredos. Capítulo 26. Nós só seguimos por 3 quarteirões e ela parou de novo. Ela pegou o celular, o de verdade, não o descartável. Depois me olhou e viu que eu estava tremendo. Acho que um abraço teria feito bem naquele momento, mas só ganhei um tapinha no ombro, supostamente de solidariedade. É uma reação retardada, moleque. Sei bem como é. Vai passar. Ela fez uma ligação. Se identificou como o detetive Dutton e pediu para falar com Gordon Bishop. Ela devia ter ouvido que ele estava trabalhando, porque disse: "Não quero saber se ele está em Marte. Passa a ligação. Isso é prioridade 1. Ela esperou, batendo com os dedos da mão livre no volante. Em seguida se impertigou. "É Dutton, Gordon." "Não, sei que não, mas você precisa ouvir isso. Acabei de receber uma dica forte sobre Theriot, vinda de uma pessoa que entrevistei quando estava nela. Não sei quem. Você precisa olhar o King Cullen de Eastport. Onde ele começou, isso mesmo. Faz certo sentido se pararmos para pensar." Ela ouviu. "Você está brincando? Quantas pessoas a gente entrevistou na época? 100? 200? Escuta, vou botar a mensagem para você ouvir. Eu gravei. Isso supondo que meu telefone tenha funcionado." Ela sabia que tinha gravado. Ela verificou num trajeto curto de 3 quarteirões. Ela tocou a mensagem para ele e quando acabou falou: "Gordo? Você... Merda." Ela encerrou a ligação. Ele desligou. Liz abriu um sorriso seco. "Ele odeia minha fuça, mas vai conferir. Ele sabe que a culpa vai ser dele se não verificar." O detetive Bishop verificou, porque àquela altura eles tinham tido tempo de começar a remexer no passado de Kenneth Theriot e encontrado uma pérola que se destacou à luz da dica anônima da Liz. Bem antes da carreira na construção e da carreira pós-aposentadoria como funcionário do City of Angels, Theriot cresceu na cidade de Westport, que é, claro, ao lado de Eastport. Quando estava no último ano do ensino médio, ele trabalhou como empacotador e estoquista no King Cullen, onde foi pego furtando. Na primeira vez que foi pego, Theriot recebeu um aviso. Na segunda, foi preso. Mas parece que roubar era um hábito difícil de largar. Mais tarde, ele passou a roubar dinamite e detonadores. Um bom estoque de ambos foi encontrado depois em um depósito no Queens. Tudo velho, tudo do Canadá. Acho que as revistas de fronteira eram bem menos minuciosas naquela época. "A gente pode ir para casa agora?" Pedi a Liz. "Por favor." "Pode. Você vai contar para sua mãe sobre isso?" "Não sei." Ela sorriu. Foi uma pergunta retórica. Claro que vai. E tudo bem, não me incomoda nadinha. Sabe por quê? Porque ninguém acreditaria. Ela deu um tapinha na minha mão. "Isso aí, campeão. Na mosca." Capítulo 27. Liz me deixou na esquina e saiu em disparada. Eu andei até nosso prédio. Minha mãe e Bárbara não tinham ido tomar um drink, no fim das contas. Bárbara estava resfriada e disse que ia para casa direto depois do trabalho. Minha mãe estava na escada da frente com o celular na mão. Ela desceu correndo quando me viu chegando e me agarrou em um abraço apavorado que me tirou todo o ar. "Onde caralhos você estava, James?" Ela só me chamava assim quando estava super puta da vida, como você pode ter imaginado. "Como você pôde ter agido assim com tanta desconsideração? Eu liguei para todo mundo e estava começando a achar que você tinha sido sequestrado. Até pensei em ligar." Ela parou de me abraçar e me segurou com os braços esticados.
Vi que ela tinha chorado e que estava começando a chorar de novo. E isso fez eu me sentir muito mal, apesar de nada ter sido minha culpa. Acho que só a mãe da gente provoca essa sensação de sermos piores do que merda de baleia. Foi a Liz? E sem esperar a resposta, foi. E com uma voz baixa e mortal. Aquela filha da puta. Eu tive que ir com ela, mãe. Tive mesmo. E comecei a chorar também. Capítulo 28. Nós subimos. Minha mãe fez café e me deu uma xícara. Foi a minha primeira e sou doido por café desde esse dia. Contei quase tudo para ela. Que Liz ficou me esperando na frente da escola. Que me disse que vidas dependiam de encontrarmos a última bomba do Tamper. Que fomos ao hospital e ao prédio do Terrio. Até contei como o Terrio estava horrível, com a cabeça explodida e deformada de um lado. O que eu não contei foi que me virei e o vi parado atrás do carro da Liz, tão perto que poderia ter segurado meu braço. Se as pessoas mortas pudessem segurar, uma coisa que eu não queria descobrir de qualquer modo. E não contei para ela o que ele disse, mas naquela noite, quando fui para a cama, ficou ecoando na minha cabeça como um sino quebrado. A gente se vê, campeão. Minha mãe ficou dizendo tudo bem e eu entendo, só que cada vez parecendo mais abalada. Mas ela devia saber o que estava acontecendo em Long Island, e eu também. Ela ligou a televisão e nos sentamos no sofá para assistir. Lewis Dolly, do NY1, estava fazendo uma reportagem de rua com cavaletes da polícia bloqueando o local. A polícia parece estar levando a dica a sério, disse ele. De acordo com uma fonte no departamento de polícia do condado de Suffolk. Eu me lembrei do helicóptero de televisão sobrevoando Frederick Arms e concluí que devia ter dado tempo de ir até Long Island. Então peguei o controle remoto no colo da minha mãe e mudei para o canal 4. E, realmente, lá estava o teto do supermercado King Cullen. O estacionamento estava cheio de viaturas da polícia. Perto da entrada principal, havia uma van grande que devia ser do esquadrão antibombas. Vi 2 policiais com capacete e 2 cachorros de coleira entrando. O helicóptero estava alto demais e não dava para ver se os policiais do esquadrão antibombas estavam de coletes à prova de balas e armaduras além dos capacetes, mas tenho certeza de que sim. Mas não os cachorros. Se a bomba do Tampa explodisse quando eles estivessem lá dentro, os cachorros virariam mingau. O repórter do helicóptero estava dizendo: Nos disseram que todos os clientes e funcionários foram evacuados com segurança, apesar da possibilidade de ser só mais um alarme falso. E houve muitos durante o reinado de terror de Tamper. Pois é, ele realmente disse isso. Levar essas coisas a sério sempre é o caminho mais inteligente. Nós só sabemos que esse foi o local da primeira bomba do Tamper e que nenhuma bomba foi encontrada ainda. De volta ao estúdio. A imagem atrás dos âncoras mostrava Terrio, talvez a foto do documento do Hospital City of Angels, porque ele estava bem velho. Ele não era nenhum astro de cinema, mas estava com uma aparência bem melhor do que quando estava sentado naquele banco. A dica inventada da Liz podia não ter sido levada tão a sério se não tivesse feito os detetives mais velhos do departamento lembrarem um caso da infância deles, o de George Metesky, chamado de Mad Bomber pela imprensa. Metesky plantou 33 bombas tubo durante seu reinado de terror, que durou de 1940 a 1956, e a semente foi um ressentimento parecido, no seu caso contra a Consolidated Edison. Algum pesquisador ágil do departamento de notícias também fez a conexão, e o rosto de Metesky apareceu em seguida ao fundo, atrás dos âncoras, mas minha mãe não se importou de olhar para o cara velho, que achei estranhamente parecido com Terrio usando o uniforme de funcionário do hospital.
Ela pegou o celular e foi murmurando até o quarto, atrás do caderno de telefones, supostamente por ter apagado o número da Liz depois da discussão delas sobre a coisa séria. Passou um comercial de um remédio e fui até a porta do quarto dela para ouvir. Se tivesse esperado, não teria ouvido porra nenhuma, porque a ligação não durou quase nada. É tia Liz. Escuta e não fala uma palavra. Vou guardar segredo disso por motivos que deveriam ser óbvios para você. Mas se você algum dia incomodar meu filho de novo, se ele só precisar te ver, vou acabar com a sua vida até não sobrar nada. Você sabe que eu consigo. Só precisaria de um empurrãozinho. Fica longe do Jamie. Voltei correndo para o sofá e fingi estar absorto no comercial seguinte, o que acabou sendo tão inútil quanto um touro com tetas. Você ouviu? Os olhos dela estavam ardendo, me mandando não mentir. Eu assenti. Que bom. Se você a vir de novo, foge correndo para casa e me conta, entendeu? Eu assenti de novo. Tudo bem. Tá, vou pedir comida. Quer pizza ou chinesa? Capítulo 29. A polícia encontrou e desarmou a última bomba do Tamper naquela noite de quarta, por volta das 8 horas. Minha mãe e eu estávamos vendo pessoas de interesse na televisão quando a estação interrompeu a transmissão com um boletim especial. Os cães farejadores fizeram muitas buscas sem encontrarem nada, e os agentes do esquadrão antibombas estavam prestes a levá-los embora, quando um deles deu o alerta no corredor de utensílios domésticos. Eles tinham passado por lá várias vezes e não havia espaço nas prateleiras para esconder uma bomba. Mas um dos policiais, por acaso, olhou para cima e viu um dos painéis do teto meio fora do lugar. A bomba estava lá, entre o teto e o telhado. Estava presa a uma viga com um fio elástico laranja, do tipo usado em bungee jump. Terriot apostou tudo naquela. 16 bananas de dinamite e uns 12 detonadores. Ele já tinha deixado os despertadores para trás. A bomba estava presa num time digital bem parecido com um dos filmes em que estive pensando. Um dos policiais tirou uma foto depois que foi desarmado e apareceu no New York Times no dia seguinte. Estava programado para explodir às 17 da sexta-feira, quando a loja estava sempre mais cheia. No dia seguinte, no NY1, estávamos de volta no canal favorito da minha mãe. Um dos caras do esquadrão antibombas disse que teria derrubado o teto inteiro. Quando perguntaram quantas pessoas teriam sido mortas com uma explosão daquelas, ele só balançou a cabeça. Naquela noite de quinta, enquanto estávamos jantando, minha mãe falou: "Você fez uma coisa boa, Jamie. Uma coisa incrível. A Liz também, apesar dos motivos que ela pode ter tido. Isso me faz pensar em uma coisa que o Marty disse uma vez. Ela estava falando do Sr. Bucket. Na verdade, professor Bucket, ainda emérito e ainda bem vivo. O que ele disse? Às vezes Deus usa uma ferramenta quebrada. Era de um dos escritores ingleses antigos da aula que ele dava. Ele sempre me perguntou o que eu estou aprendendo na escola e sempre balança a cabeça como se achasse que minha educação está sendo péssima. Minha mãe riu. Aquele é um homem explodindo de tanto conhecimento, ainda afiado, com a cabeça perfeita. Lembra quando fizemos a ceia de Natal com ele? Claro, com sanduíches de peru e molho de cranberry, o melhor, e chocolate quente. Foi uma noite boa. Vai ser uma pena quando ele falecer. Come tudo. Tem torta de maçã crocante de sobremesa. A Bárbara que fez. E Jamie, eu olhei para ela. Podemos não falar mais disso? Tipo, deixar para trás? Achei que ela não estava falando só sobre a Liz, nem só sobre Terriot. Ela estava falando também sobre eu ver gente morta. Era o que o nosso professor de computação chamaria de pedido global. E por mim tudo bem. Mais que tudo bem. Claro. Naquele momento,
Sentado na mesinha iluminada da cozinha comendo pizza, eu achei mesmo que dava para deixar para trás. Só que eu estava enganado. Só voltei a ver Liz Dutton 2 anos depois e quase nem pensei nela. Mas vi quem enterrou naquela noite mesmo. Eu falei no começo que essa história é de terror. Capítulo 30. Eu estava quase dormindo quando 2 gatos começaram a miar como loucos e despertei em um sobressalto. Nós morávamos no 5º andar e eu talvez não tivesse ouvido nem a barulheira de latas de lixo que veio depois, se a minha janela não estivesse aberta para entrar ar fresco. Eu me levantei para fechar e parei com as mãos na base da janela. Terriot estava parado do outro lado da rua, em uma área iluminada pela luz de um poste, e eu soube na mesma hora que não foi briga que fez os gatos miarem. Eles miaram de medo. O bebê no canguru o viu. Os gatos também. Ele assustou os gatos de propósito. Sabia que eu iria até a janela, assim como sabia que a Liz me chamava de campeão. Ele sorriu com aquela cabeça semi-destruída. Ele me chamou com a mão. Eu fechei a janela e pensei em ir para o quarto da minha mãe dormir com ela. Só que eu estava grande demais para isso, e ela faria perguntas. Então, em vez disso, fechei a persiana. Voltei para a cama e fiquei deitado olhando a escuridão. Nunca tinha acontecido nada assim. Nenhuma pessoa morta havia me seguido até em casa, como a porra de um cachorro de rua. Não importa, pensei. Em 3 ou 4 dias ele vai sumir, como todos somem. 1 semana no máximo, e ele nem pode fazer mal de verdade. Mas eu tinha como ter certeza? Deitado no escuro, me dei conta de que não sabia. Ver pessoas mortas não queria dizer conhecer pessoas mortas. Eu finalmente voltei para a janela e espiei pela fresta da persiana, com a certeza de que ele ainda estaria lá. Talvez ele até me chamasse de novo. Um dedo esticado e se curvando. Vem cá, vem para mim, campeão. Não tinha ninguém na luz do poste. Ele tinha ido embora. Voltei para a cama, mas demorei muito para dormir.